Oi, boa tarde, Laura. Vamos para mais uma catequese. A primeira catequese foi O Mundo se Interroga sobre Jesus. Depois nós também tivemos um outro encontro, né, Laura? Jesus Cristo, muito mais que um homem. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a missão que Jesus cumpriu no mundo. Qual será essa missão, né? Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa oração hoje será essa aqui. Senhor, louvado seja para sempre por tudo, Senhor. Confiante, quero te pedir que eu consiga compreender a tua mensagem e a Laura também, que traz vida para nós. Quero acolher, Senhor, teus ensinamentos e agir de acordo com o teu exemplo. Orienta-me, Senhor, para que eu seja fiel ao teu amor e a ti dedico todo o meu amor e gratidão. Fica conosco, Senhor. Amém. Sabe, Laura, sempre que levantarmos de manhã, se nós queremos ter um bom dia, nós devemos sempre ser grata a Deus. À noite, agradecer pelos alimentos cada dia também, cada refeição, e assim seremos pessoas muito grato a Deus. Então, qual será a missão que Jesus veio cumprir? No Antigo Testamento, o mundo, a gente lê bem milhões de anos atrás, o mundo vivia um caos, né? Cheio de pecado. Mas Deus, Ele nos ama tanto, Laura, que não deixou de amar o ser humano. Olha que Pai maravilhoso que nós temos. E decidiu restituir a santidade que tinha sido perdida por causa do pecado. Do plano salvador de Deus, ele foi enviar ao mundo o seu Filho, o ponto mais alto do plano salvador de Deus. Ele enviou o seu Filho ao mundo, a fim de libertar a humanidade do pecado. Isso não é maravilhoso? Jesus veio com uma missão e realizou com fidelidade e com entrega de si mesmo. Jesus combateu o mal, Jesus fez milagre. Encontrou aqui Jesus um mundo totalmente desigual. Havia muitos conflitos, tensões sociais. E na época vigorava uma religião oficial ambígua e opressora, que legitimava toda aquela situação. Jesus não se manteve neutro diante da realidade que encontrou. Em nome do Pai, Jesus tomou posição. E através de sua atitude, Laura, a boa nova de Deus se fez presente na vida do povo. Jesus conviveu o maior tempo com aqueles que não tinham lugar dentro do sistema social e religioso da época. Acolheu o que não eram acolhidos. Ele passou a ser como conhecido como amigo dos publicanos e dos pecadores. Jesus não teve medo de denunciar a hipocrisia dos sacerdotes, escribas e fariseus e os líderes religiosos da época. Quer se aprofundar um pouquinho mais? Leia em Mateus 21, versículo de 1 a 36, Lucas 11, 37 a 52 e Marcos 11, 15 a 18. É muito importante entender essa parte. Se eu for ler tudo, o meu vídeo vai ficar muito grande. Jesus teve atitude de grande líder. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e há vida em abundância. João 10, versículo 10. Então, a prática evangelizadora de Jesus é libertar as pessoas de todos os males que as oprimiam e marginalizavam. Ao longo dos 3 anos que ele esteve aqui na Terra, sua vida pública, ele enfrentou, combateu a fome, a ignorância, a solidão, a injustiça, sofrimento e até a morte, pois Deus não criou o mundo assim. Deus criou o mundo
muito perfeito. Jesus realizou muitos milagres. Os sinais estão muito presentes na prática de Jesus. Por trás dos sinais, Jesus realiza sempre uma mensagem. Há sempre uma mensagem por trás dos milagres de Jesus. Jesus não fazia milagre, Laura, para se exibir, né? Como fosse um show particular. Não. Ao realizar sinais, Jesus manifesta o reino que está presente nele e atesta que ele é o Messias que o Pai enviou. Decaído pelo pecado, todos os sinais do milagre realizado por Jesus, Laura, na verdade, estão orientados para o único e grandioso sinal, a cruz e a ressurreição. Então, resumindo um pouquinho, Jesus veio reconciliar, veio harmonizar o que estava rompido pelo pecado. Jesus tinha consciência de que era importante deixar claro para as pessoas como elas deveriam viver a fim de alcançar a vida eterna. Quem não quer ter uma vida eterna? Por isso, nos 3 anos de missão, entre o seu batismo e a sua morte, Jesus passou grande parte do seu tempo ensinando. Tinha de fato o desejo que as pessoas compreendessem sua mensagem, acolhessem do jeito de viver, enfim, que vivessem uma vida nova. Jesus trouxe uma vida nova. E o que é a Páscoa? É uma passagem, né? Jesus morre, mas ele ressuscita, uma vida nova. Jesus passou por toda parte fazendo bem. Como atestou o apóstolo São Pedro, quando ensinava na casa de Cornélio. A gente encontramos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 37 a 38. Vou ler esse pedacinho aqui, ó. Sabeis o que aconteceu por toda a Judéia. Jesus de Nazaré, começando pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E ele passou fazendo bem, curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Palavra de Deus. Nós encontramos ali em Atos dos Apóstolos 10, 37 a 38. O João Batista, ele já profetizava. Ele foi o precursor. Ele já dizia que viria um Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Jesus sofreu, morreu para nos salvar. Os discípulos de Jesus, já nos primeiros tempos, após sua morte, dão este testemunho. Mas tu pode me perguntar, Laura, mas qual a certeza, catequista, que eu tenho disso? Olha, né? Quando Jesus morre, as mulheres vão até o túmulo. Chegam lá, não encontram Jesus. O túmulo está vazio. Depois também, 2 apóstolos de Emaús encontraram também Jesus, né? Na hora eles não reconheceram, mas quando Jesus começou a falar, eles reconheceram Jesus. E mais tarde, Jesus aparece para os 12 apóstolos e ele chega e diz: a paz esteja convosco. Os apóstolos ficaram meio atordoados, mas como ele morreu? Como é que ele está aqui no meio de nós? Mas aí, eles reconheceram Jesus. Ele é o nosso Redentor, entregou-se a si mesmo em resgate por nós. Ele é o Filho de Deus, pela sua morte, reconciliou-nos com Deus. Ele é o servo de Deus para todos os que obedecem, tornou-se fonte de salvação eterna. Ele é o Salvador, pelas suas chagas fomos curadas. Com a ressurreição, a missão de Jesus se completou. É pela ressurreição que se dá a salvação do ser humano, que Deus criou para a felicidade plena, mas na qual a soberba o afastara desde o início de sua história. Então, dia 20, né, é nossa Páscoa, né? A gente comemora a passagem da vida de Jesus, da morte para a vida nova, para a ressurreição de Jesus.
Aqui em João, capítulo 5, versículo 19 a 30, é bom dar uma lidinha aí em casa. Jesus ele havia curado um doente em Jerusalém. Os judeus questionavam Jesus, eles questionavam muito Jesus por ser esse seu ato. Jesus então lhe ensina e se revela. Há total unidade entre ele, que é filho, e o seu Pai do céu. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo com uma missão, né? Para fazer a vontade, mas a vontade do Pai. Ele dizia, não busco fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus contempla tudo que o Pai faz, a fim de que ele mesmo possa fazê-lo. O Filho por si mesmo não pode fazer nada, senão o que vir fazer ao Pai. Pois aquilo que este faz também o faz igualmente o Filho. O Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida. O Filho também dá vida a quem ele quer. Jesus ressuscitou Lázaro. Portanto, quem escuta a sua voz, olha, presta bem atenção. Quem escuta a sua voz e crê naquele que enviou o Filho ao mundo, ele está falando na voz de Deus, passa da morte para a vida eterna. Ainda mais os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Então, gente, quem é que não quer ter a vida eterna? Então vamos ser pessoas justas, pessoa do bem, pessoa de oração, e pedindo sempre a Deus que aumente a nossa fé. E devemos ser uma pessoa sempre de oração. E que ninguém tire jamais a nossa fé. Porque, como eu dizia no encontro anterior, sem a fé, a nossa vida, a gente fica sem ação, sem saber o que fazer. As nossas decisões, a gente não tem certeza de nada. Mas sempre devemos pedir muita sabedoria e discernimento para Jesus. E Ele nos atenderá, com certeza. Então, encerrando, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que aumente sempre a nossa fé, que o Espírito Santo, que desceu sobre os apóstolos, também possam descer em nós, aumentando assim sempre a nossa fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Sabe, Laura, quando os apóstolos, Jesus ainda não tinha ressuscitado, os apóstolos estavam temerosos, estavam trancados, com medo de sair na rua. Mas depois que Jesus aparece, ele se enche do Espírito Santo, ele se enche de fortaleza e vão pregar o Evangelho, assim como nós devemos ser. E depois que os apóstolos morrem, né? Tu já sabe, né? Esse, né? Passa para os bispos, os sacerdotes, catequistas. E hoje a gente fala de Deus para vocês, para que vocês compreendam e nunca percam a fé. Ok? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz de Deus.